Olá, paz e bem. Esse é um podcast Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão. Olá, paz e bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos franciscanos capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 35 da nossa segunda temporada. O Evangelho que vamos refletir é o do 17º domingo do tempo comum, em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Na reflexão de hoje, Jesus continua a contar parábolas para os seus discípulos e a multidão. Vamos chamar aqui nosso amigo Frei João Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Frei João Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem para você que nos acompanha. Pois sim, hoje nós vamos terminar o capítulo 13, que é também o final do discurso das parábolas. Hoje nós temos mais 3 parábolazinhas pequenininhas aqui e tem mais uma na conclusão do texto. E aí vocês veem que fica interessante, porque nós lemos há 2 semanas atrás, nós lemos a parábola do semeador, não foi? Do semeador. Na semana passada nós lemos 3, não foi? Foi do joio e do trigo, da mostarda e do fermento. Já são 4. Qual mais as 3 que nós vamos ler hoje? São 7. São 7, não é por acaso. Não é por acaso. Não. Então são 7 parábolazinhas. E tem mais uma lá no finalzinho que é com a guisa de conclusão, quando ele está terminando o discurso. E aí já a partir da semana que vem nós estamos no próximo livro de Mateus, que é o livro sobre a igreja. É o 4º livro, nesse aqui já é o 3º, vamos entrar no 4º na semana que vem. Mas vamos lá então, é a conclusão do capítulo 13, Mateus 13, 44 a 52. Então, disse Jesus, já estamos acompanhando o que ele está dizendo há 3 semanas. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Onde que está a intriga da parábola? Um tesouro escondido no campo. Sim, e ele encontrou e comprou o campo. E comprou o campo. E vendeu tudo que tinha e comprou o campo. É isso, né? Pois é, mas quem faz isso? Normalmente quem acha alguma coisa num terreno, né? Por exemplo, petróleo, água. Pois é, a questão é que quem garante que ele o encontra e mantém escondido, ele vai, vende tudo e volta e compra. Quem garante que esse tesouro vai estar lá? Quem garante que esse tesouro vale tudo que ele tinha? Quer dizer, é muito intrigante que alguém se digne a essa coragem, né? Mas o reino é assim. O reino é como um tesouro escondido. Veja que aqui o reino é o tesouro. Um tesouro escondido. O reino é uma coisa escondida que uma vez encontrada você não abre mão dela mais. Uma vez encontrada, você passa a reler a vida a partir dela. É um tipo de realidade, é uma espécie de chave que vira na consciência e que uma vez virada você não quer desvirar mais. Aliás, pelo contrário, você deixa as antigas chaves para poder viver nessa agora. Você abandona outras realidades, que é tipo de uma escolha feita por amor, né? Quer dizer, quando você escolhe por amor, quer dizer, quando você casou, quem garante que você fez bom negócio? Pois é. Então, escolhendo essa, você deixou de escolher outras tantas, né? Assim, como tudo que é importante na vida, né? Quando você escolhe, você elege. E você elege com o risco de estar errando, inclusive. Mas não é? Sim. Mas porque é arriscado, você vai deixar de escolher? Não. Pois exatamente essa é a lógica do reino que está aqui. Né? É um tesouro escondido, você não tem certeza. E você não sabe, inclusive. Você não conhece completamente. Mas ele é precioso o suficiente para valer tudo que você tem. E você, de repente, coloca a vida à disposição desse tesouro. Então, essa é a primeira parábolazinha. A segunda, um versículo. A segunda. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Parece muito com o anterior, né? Sim. O enredo é quase o mesmo.
exceto por um detalhe. Lá em cima, no 44, o reino dos céus era como o tesouro escondido. Aqui, o reino dos céus é como uma pérola. Não é a pérola. Essa é a questão. Também é como um comprador. É como o comprador de pérolas. É como aquele que procura as pérolas. Veja a diferença. Lá em cima, o reino é a realidade escondida no campo. É o tesouro. Aqui, o reino é o próprio que busca. Sim. E é verdade que a gente escolhe o reino, é verdade também que ele que nos escolhe. É verdade que a gente o encontra em algum momento da vida e a gente se encanta por ele. Mas é verdade que é ele também que nos encontra e que se oferece a nós, né? Então, seja na realidade que espera para ser encontrada, seja na ânsia de quem busca, ali já é o reino. Então, ele não é uma realidade estanque. Ele é também a ânsia de quem procura. Isso também é o reino. Isso é fantástico. Isso não é por acaso. Esse pequeno trocadilho não é por acaso. Eu não acho que ele ia contar a mesma parábola 2 vezes. Não ia contar. E por fim, 47, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Lembra do trigo e do joio? Sim. Desciam juntos? Pois é. Aqui o reino, veja, e o reino aqui é o quê? É a rede. É a rede. E que apanha peixe de todo tipo. Ou seja, ao longo da sua realização, o reino vai pegar peixe de todo tipo, né? O reino não escolhe, não seleciona quais são os peixes que ele quer. O reino não distingue. O reino recolhe e deixa que no final as coisas se ajeitem, né? O reino não impõe condições, o reino se oferece e passando recolhe. E aqueles que se deixam vão se mostrando os peixes que são. Se são peixes bons para serem guardados nos cestos ou que são peixes ruins para ser jogados fora. E ele continua dizendo depois: assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Bem Mateus, né? Bem Mateus. Mas veja que ele lança a realização do reino para o fim da história, né? E ele diz então com isso que enquanto houver história, há tempo. E que enquanto houver história, ainda não é hora de separar os maus dos bons. Que enquanto houver história, a rede vai juntar todo mundo mesmo. É interessante. É interessante para quem às vezes é muito pudico e muito prudente, que quer separar a todo custo o joio do trigo, o peixe bom do que não é bom. Calma, a rede está passando ainda. E a rede vai passar muito depois de você. A rede, para quem é muito pretencioso, é bom lembrar, a rede já está passando muito antes de você. E a rede vai continuar passando muito depois de você. De modo que não queira ser você a fazer aquilo que só no final será possível fazer com clareza, né? Quer dizer, só no fim de um processo será possível ver, vamos dizer, com clareza aquilo que tem que se separar. Ou seja, não usurpe o lugar de Deus que vê a história inteira como se ela fosse um único instante. Não tem essa pretensão. É por aqui que vai a parábola. Por aqui que vai a parábola. Bom, então pera aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta. Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espacofrater.com.br. Então vamos voltando aqui com nossas reflexões do Evangelho. A gente parou na parábola da rede, onde lá no finalzinho Jesus fala sobre que os anjos virão e que haverá choro e ranger de dentes. É uma aplicação escatológica da parábola, mas sabemos bem, a parábola, ela mesmo tendo um caráter escatológico assim, ela se refere à maneira
ao presente, a maneira como nós fazemos e vivemos a vida, etc. É disso que se trata, né? E então nós vamos caminhando para o finalzinho do capítulo 13. Compreendestes tudo isso? Tudo isso o quê? O sermão inteiro que ele está contando há 3 semanas. As 7 parábolas. As 7 parábolas. Compreendestes tudo isso? Eles disseram sim. Então acrescentou Jesus. E aí vem a derradeira parábola como que coroando tudo, né? Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, deve estar falando de si mesmo, inclusive, né? Ele é um mestre da lei, convertido, que se torna discípulo do reino dos céus. Lembra que lá atrás ele tinha amaldiçoado os sábios e os entendidos, né? Aqui ele está dizendo que, na verdade, tem uma salvação para eles, sim. Se eles se converterem à lógica do reino. Se eles se tornarem como os pequeninos, que eram aqueles destinatários do reino. Assim, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Que legal isso. Isso é muito rabínico, assim, é muito escriturístico, que é essa arte de revisitar os textos antigos e tirar deles coisas novas e velhas, né? Olhar para esses textos tão antigos, para aquilo que de mais arcaico eles trazem como linguagem, como símbolo, e de repente se vê capaz de redescobrir nele e sentir os novos para ver. Isso é lindo, isso é muito bonito. No fundo, o reino é assim, ele é feito desse esforço de revisitar essas páginas e encontrar nelas a novidade da vida que se insinua. Então, de fato, é isso que nós estamos fazendo, né? O que a gente faz em cada homilia é, na verdade, tirar do tesouro coisas novas e velhas. Tomara que seja realmente assim. Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da Palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá pra sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. Então, vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, marca lá a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e aí a gente continua aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. Então, que a gente possa aprender com as parábolas que a gente leu aí ao longo dos últimos episódios, a compreender melhor o reino de Deus na nossa vida. Até semana que vem, paz e bem. Até semana que vem, juízo, paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.